muito tempo atrás, numa galáxia distante. Era um período de monopólio de títulos. Os anos de 2004 e 2005 representaram as primeiras vitórias de uma espaçonave rebelde, a Renault, para cima do Império Galáctico, a Ferrari, durante o atual século. Durante as batalhas, o cavaleiro rebelde Fernando Alonso conseguiu golpear as fórmulas secretas do Império e criar seus próprios antídotos para os dois títulos. Mas, ao fazer isso, chamou a atenção de espiões de uma adormecida e poderosa força rebelde rival, a McLaren. Na nova força estelar, contudo, o premiado cavaleiro foi posto à prova contra um jovem Jedi ainda iniciante. Lewis Hamilton era o nome. Juntos, os dois tinham total capacidade de construir uma nova frota imperial. Mas não foi o que aconteceu. Os planos deram errado. Os Jedis, Fernando e Lewis, não destruíram a Estrela da Morte do Império Galáctico, mas apontaram para sua própria nave-mãe, liderados pelos confusos planos do outrora mestre Ron Dennis. É hora de lembrar dos intentos fracassados para liberar a galáxia das garras do Império. A parceria entre Alonso e Hamilton começou a se desenhar ainda em 2005. Alonso, com um carro especial da Renault, partiu para o título mundial. O incômodo sequer foram Schumacher e a Ferrari, mas Kimi Raikkonen e a McLaren. Maior que Luke Skywalker ao bater Schumacher, Fernando assinou com uma nova equipe. Em dezembro de 2005, a McLaren anunciou que colocara a caneta no papel e teria Alonso 2 anos depois. O acerto adiantado tinha motivos. Alonso estava tão confortável na Renault que o paddock da Fórmula 1 imaginava uma permanência além de 2006, quando terminava o contrato. Mas Ron Dennis e Flavio Briatore, respectivos chefes das equipes inglesa e francesa, eram desafetos declarados e encontraram um novo campo de batalha. Dennis ofereceu um contrato antes da Renault sequer pensar no assunto. Ao mesmo tempo, um jovem Hamilton ticava rapidamente as exigências necessárias para ser alçado à Fórmula 1. Sob os olhos da McLaren, em 2005 dominou, venceu 15 das 20 etapas da Fórmula 3 Euro. Não havia promessas, mas era inegável que a esperança inglesa começava a morar na cabeça de público e crítica. Lewis subiria para a GP2 e disputaria a temporada 2006, enquanto a McLaren manteria sua forte dupla de pilotos por mais um ano, Raikkonen e Juan Pablo Montoya. Só que 2006 foi uma bagunça, não para Alonso e Hamilton. Fernando foi bicampeão mundial e se coroou como o grande nome do grid, especialmente a partir do momento em que Schumacher anunciou a aposentadoria. Lewis chegou na GP2 já campeão. Já o Woking pegou fogo. Montoya ia mal e decidiu trocar a Fórmula 1 pela NASCAR, enquanto Raikkonen foi seduzido pelo vermelho reluzente da Ferrari. Alonso assinou com a McLaren 11 meses antes de Hamilton. Apesar de Lewis ser pupilo de longa data, Fernando acreditou que, sendo um bicampeão mundial, não teria problemas para superar o novato. Entendia que havia um acordo velado de que seria o piloto número 1, embora fora do contrato. Ron Dennis sempre negou que fosse o caso. De acordo com a BBC, Alonso ficou decepcionado com pequenas coisas logo de cara. Não ter um vestiário próprio, por exemplo. Logo na estreia, na Austrália, Hamilton passou Alonso por fora na largada. Fernando passou de volta no pit, foi segundo atrás de Kimi Raikkonen e venceu a corrida seguinte na Malásia. Mas o fato de não sobrar para cima de Lewis também se tornava uma questão. Quando as famosas cenas da conversa entre Dennis e Alonso no paddock do Bahrein vieram à tona, parecia que estava tudo bem, mas a realidade é que já começava um projeto de panos quentes. Anthony Hamilton, pai e empresário de Lewis, vivia pelos cantos conversando com Dennis e Martin Whitmarsh, o número 2 na cadeia de comando da equipe. Queria garantir que o filho teria um tratamento igual e não seria relegado a piloto auxiliar.
Apesar do começo promissor, Hamilton era um novato, ao lado de um bicampeão vigente que começara vencendo. Enquanto isso, Fernando tentava convencer a chefia que não era recomendável que os dois disputassem posição. Mas os sinais reais de fratura aconteceriam em Mônaco. Alonso fez a pole e venceu de ponta a ponta com Hamilton em segundo. Com a Ferrari nem sequer perto, ficou definido de antemão que os dois não tinham razão para brigar. A dobradinha era certa, e a McLaren queria apenas que os carros voltassem para casa. Lewis ficou inconformado. Eu queria ganhar a corrida se pudesse, mas tenho que aceitar que sou um novato. Ele tem o número 1 no carro e eu tenho o número 2. Sou o segundo piloto, então tenho que aceitar e respeitar a equipe. A opinião pública abraçou o lado do novato. Todo mundo ama um azarão, afinal. Só que a história que a prova contou foi outra. Alonso foi o melhor piloto na pista. As estratégias marcavam Lewis parando para reabastecimento 5 voltas após Fernando. Mas o espanhol abriu de cara e disse ter poupado combustível bastante para parar só 3 voltas antes. Embora Hamilton achasse na época que ele é quem tinha sido chamado aos boxes 2 voltas antes do combinado. Mesmo assim, voltou fazendo tempos até parecidos aos do companheiro. Hamilton não faria o undercut de qualquer forma. No fim da corrida, apertou e obrigou Alonso a acelerar. O bicampeão não gostou. Temia quebras, sobretudo porque ambos haviam sido avisados antes da largada sobre uma preocupação com os freios traseiros. Hamilton quis pressionar, mas a explosão sequer seria por isso. Dennis chamou Alonso após a corrida. Disse que o espanhol tinha acabado de controlar a prova e que o assunto daí para frente era com a McLaren. Fernando tinha de pegar leve com Lewis. E aí, boi na linha. Dennis quis dizer que cuidaria da insatisfação de Hamilton, mas Alonso entendeu outra coisa. Para o asturiano, o chefe dizia que ele não era vencedor por merecimento. As 2 próximas etapas, Canadá e Estados Unidos, marcaram as primeiras vitórias de Hamilton na Fórmula 1, e Alonso começava a tornar a insatisfação pública. Em entrevista à TV espanhola Cadena Ser, disse que não estava confortável com tudo desde o começo. Semanas depois, o GP da Hungria entraria direto no populário da Fórmula 1. Aproveite essa parada, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Dê o like, deixe seu comentário. Tem conteúdo inédito sempre na GPTV. Antes de chegar exatamente naquele momento, é bom recordar o panorama. Ron Dennis e Fernando Alonso mal se falavam desde Mônaco. Fernando se sentia um forasteiro e andava quase recluso nos fins de semana. Enquanto isso, Hamilton seguia espantando o mundo. Outro ponto importante é a classificação, que tinha um sistema diferente ao atual. Os pilotos qualificados ao Q3 precisavam reabastecer o carro de forma satisfatória para a fase decisiva do treino e para a corrida, porque não poderiam encher o tanque antes da largada. Então davam voltas para despejar combustível nos minutos iniciais do Q3, assim deixando a volta decisiva para o fim, após uma última troca de pneus. Quem saísse do pit lane primeiro tinha uma volta de vantagem na classificação, porque queimava mais combustível, além de mais liberdade para escolher a estratégia da corrida. A McLaren passara a alternar o escolhido desde os problemas de Mônaco. Na Hungria, Alonso era o felizardo. A dupla sobrava. Era hora então de Alonso sair na frente, mas Hamilton tinha outros planos. Deixou a garagem antes e estacionou na frente esperando a luz verde. A equipe pediu que Lewis seguisse o protocolo e abrisse caminho. Até Dennis surgiu no rádio, mas Hamilton não liberou a passagem e quebrou o acordo que a McLaren traçara. Alonso, inicialmente, queria saber o motivo do plano não estar sendo seguido. Hamilton não daria passagem? Então, o bicampeão resolveu sozinho. Na pista, desacelerou o carro de forma a ficar logo à frente do rival, embora com uma volta a menos, e foi aos boxes para a troca de pneus que antecedia a última volta lançada. Hamilton, que liderava, entrou logo atrás e ficou em fila, esperando que Alonso saísse. A McLaren colocou os pneus zero no carro número 1
e sinalizou que o espanhol estava liberado para deixar o pit lane. Mas, como vocês bem sabem, não foi o que aconteceu. Alonso permaneceu parado por quase 11 segundos, deixando o relógio correr. Saiu faltando 1:37 para que Hamilton estacionasse, trocasse pneus, passasse por todo o pit lane e completasse a volta de aquecimento. A pole estava abaixo de 1:20 naquele dia. Não ia dar para Hamilton. Não deu. Lewis nem abriu volta e Alonso fez a pole. O clima na entrevista coletiva era pesado, mas Alonso colocou a culpa do atraso num fato quase místico. Tivemos um problema. O cobertor do pneu ficou preso entre a roda e o carro. Nos atrasamos um pouco ali, mas os mecânicos puxaram o cobertor com força. O carro continuou bom. Falou aos olhares incomodados de Hamilton. Após uma discussão entre os envolvidos nos boxes, sobretudo Hamilton e a chefia, Dennis pôs panos quentes e deixou claro que não culpava o espanhol. Pelo contrário, até chamou a decisão para a McLaren, embora o panorama geral deixasse claro que a decisão fora de Fernando. Só que não acabava aí. Os comissários se meteram e puniram Alonso com a perda de 5 posições no grid de largada, além de ordenar que os pontos marcados pela equipe na Hungria não fossem contabilizados para o Mundial de Construtores. Alonso fumava de ódio no domingo pela manhã. Pediu uma reunião entre ele, o seu empresário Luiz Garcia Abad e Ron Dennis. De acordo com o jornalista inglês Andrew Benson, da BBC, Alonso exigiu que Hamilton fosse punido pela McLaren. Afinal, o desenrolar da quebra de pacto por parte do novato fora a causadora daquilo que fazia Alonso agora largar em sexto. A punição pela qual advogava era simples, embora inacreditável: que a McLaren orquestrasse uma maneira de Hamilton ter pane seca, causando o abandono. Foi além. Se Dennis não se submetesse à exigência, divulgaria para a FIA e-mails sensíveis ao caso Spygate, que é assunto para um outro report. Fiquem ligados. Dennis ficou atônito. Ligou para Whitmarsh e pediu para que fosse até seu motorhome. A decisão dos dois foi telefonar para o então presidente da FIA, Max Mosley, para falar dos tais e-mails secretos. Os chefes foram aconselhados por Mosley a não impedirem Alonso de correr, algo que tinham decidido naqueles minutos, afinal, não queriam um piloto chantageando a equipe. É importante destacar aqui que Alonso jamais admitiu a ameaça. Ainda antes da corrida, Abad procurou Dennis e disse que Alonso estava arrependido por falar bobagem de cabeça quente e queria se desculpar, o que fez depois da corrida vencida por Hamilton, mas a relação estava morta e enterrada. Após a Hungria, as vitórias foram trocando de mãos até a Bélgica, quando a McLaren esquentou de novo. Os dois dividiram curva logo na largada em disputa pelo terceiro lugar, quando Alonso levou a melhor e Hamilton considerou que fora empurrado. Abertamente disse que torcia pela saída do espanhol. Não acho que possamos seguir como companheiros. A equipe tem que ser esperta sobre o que fazer com a parte política e de patrocinadores. Não sei quem viria para cá, mas prefiro que Fernando esteja numa Ferrari e eu na McLaren. Hamilton e Alonso seguiam trocando pontos e chegaram ao Japão, primeira corrida da tríade final de 2007, separados por 2 pontos e com Lewis na frente. No dilúvio de Fuji, Hamilton venceu enquanto Alonso aquaplanou e destruiu o carro no muro. Com 2 provas e 20 pontos em disputa, outros tempos, Hamilton tinha 12 de vantagem para o companheiro e 17 para Raikkonen. O título estava perto, mas aí, de pneus muito desgastados, Hamilton errou a entrada do pit lane na China e parou na brita. No Brasil, classificou em segundo, mas largou mal, foi ultrapassado por Raikkonen e Alonso e quando tentou retomar a posição de Fernando, saiu da pista e caiu para o 8º. O 4º lugar garantiria o título de Lewis, mas viria um problema no câmbio. Foi 7º. Kimi Raikkonen venceu as 2 corridas e consagrou-se campeão mundial de 2007. 110 pontos contra 109 dos empatados Hamilton e Alonso. Logo após o fim da temporada, McLaren e Alonso desmancharam o contrato.
Apesar da montanha de polêmicas, os dois desenvolveram uma relação surpreendentemente amistosa e elogiosa nos anos que se seguiram. Alonso, por exemplo, disse que se alguém da atual geração deveria igualar recordes históricos, era Hamilton. Lewis, por sua vez, negou que os dois tivessem problemas particulares em 2007. Até jogavam videogame. Tudo acaba na conta da incapacidade da McLaren lidar com os dois. Tomaram caminhos distintos. Hamilton foi campeão no ano seguinte e deixou a McLaren no fim de 2012, rumo à Mercedes, onde conquistou 5 títulos mundiais e contando. Já Alonso voltou para a Renault. Em 2010 foi a Ferrari, onde bateu na trave na busca pelo tri. Numa enorme reviravolta, retornou à McLaren em 2015, mas em realidade diametralmente distinta. Deixou o grid em 2018, mas voltará em 2021, aos 40 anos de idade, para a Renault, claro. Hamilton e Alonso vestiram o mesmo macacão por um campeonato, nada mais. Mesmo assim, a parceria é inesquecível. E você, qual rivalidade quer lembrar?